Boa noite, graça e paz. Estamos começando mais uma live da Igreja Batista Memorial, nosso estudo bíblico de quinta-feira, sempre nos dias e horários dos nossos cultos congregacionais. Nós não estamos realizando cultos congregacionais, mas através das lives, cada membro da igreja, cada irmão em Cristo pode cultuar a Deus em casa. É um grande privilégio podermos anunciar a palavra para muitas pessoas e assim que o nosso Deus nos permitir voltar a nos reunir novamente, possamos valorizar ainda mais o culto público, a reunião solene, a celebração da ceia, do batismo, a verdadeira a experiência da comunhão com Deus e com os irmãos. E como isso faz falta em nossas vidas. Mas até lá, a gente apenas vive esse lamento, Nós estamos numa fase de lamento, como o antigo Israel também passou pelo lamento quando estavam exilados, O povo judeu, o povo da antiga aliança, passaram pelo exílio, E eles lamentaram durante muitas décadas. Assim nós estamos também vivendo o nosso breve exílio, em que a gente não se reúne, mas não deixamos de servir a Deus, não deixamos de adorar a Deus, não deixamos de cultuar a Deus em nosso particular, em nossos lares, em nossas casas, não é verdade? E através das lives nós procuramos nos comunicar, O pastor está trazendo a palavra de Deus que nos edifica e nós precisamos estar unidos pela verdade, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então, vamos pedir que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe nesse estudo. O irmão Joel aí também, apareceu aqui agora, estou vendo aqui o irmão Joel. Que Deus possa abençoar toda a família memorial, tá? Todos os lares, e que cada lar cristão, cada membro da nossa igreja possa buscar o Senhor, possa adorar a Deus, adoração particular, que a nossa casa seja também local de adoração. Talvez o maior ensinamento que possamos tirar dessa pandemia, um dos grandes ensinamentos que podemos tirar dessa pandemia é que a nossa casa, o nosso lar, também deve ser lugar de adoração, lugar de culto a Deus. Eu devo abrir a Bíblia, ler a Bíblia e procurar meditar nos conselhos do Senhor, nos preceitos de Deus e adorá-lo com o meu coração. Todos nós precisamos aprender isso. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela tua palavra, que nos corrige, nos exorta, e que nessa noite o teu Espírito nos ilumine, nos capacite a aplicá-la em nossos corações, e que em mais um estudo nós possamos compreender cada vez mais a importância do culto ao Senhor, da adoração, e como o Senhor deve ser adorado da maneira correta, da forma correta e com a motivação correta. Nos exorta, nos ensina, nos disciplina, ó Pai, nessa noite. Ó Deus, que nós possamos estar com o coração quebrantados diante do Senhor, arrependidos de nossos pecados, confessando sempre, ó Deus, os nossos pecados, confiando somente no sangue que Cristo derramou por nós ali na cruz do Calvário, para que alcancemos sempre o favor do Senhor, a graça e a misericórdia do Senhor. Nós oramos, ó Pai, confiados somente em Ti, confiados somente em Jesus, o nosso Salvador, que é o nosso mediador. É em nome dele que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem, amados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, dando sequência à nossa série de estudos, na carta de Paulo aos Coríntios, sobre o tema o culto espiritual, como Deus deve ser adorado, como Deus se revela na sua palavra, assim devemos conhecê-lo para podermos servi-lo, para podermos adorá-lo, adorar a Deus da forma correta. Ou seja, é necessário uma teologia bíblica, uma teologia sadia, correta. A teologia vai corrigir
a nossa visão de Deus, né, de mundo, a nossa visão de nós mesmos, de nosso próprio coração, para que possamos adorá-lo e servi-lo como ele é, né, como ele deve ser adorado. Somente Deus, né, merece, né, receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. A partir daí, nós entramos num correto relacionamento com Deus, por meio do sangue de Cristo, né? Por meio de Jesus Cristo. E aí passamos a adorá-lo como ele deve ser adorado. Se nós tivermos uma teologia errada, isso vai interferir na nossa comunhão com Deus e com os irmãos. E é o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Por orgulho, egoísmo, carnalidade, pelo fato daqueles irmãos estarem brigando entre si, né, eles tentando competir, talvez, né, competir uns com os outros, tentando se comparando uns com os outros, né, se achando ou se vangloriando, né, dos dons espirituais, aquela igreja não estava adorando a Deus da forma correta e com a motivação correta. Então, eles precisavam ser corrigidos sobre uma teologia, né, da adoração, do culto a Deus. E a ceia do Senhor era um dos elementos fundamentais do culto que estava sendo distorcido. Eles estavam profanando a ceia. E ao profanar os elementos da ceia, eles estavam profanando o corpo de Cristo. Ou seja, o corpo e o sangue de Cristo, a própria pessoa de Jesus, estava sendo profanado, né, através das reuniões que eles realizavam. Olha só, que coisa terrível, né? E isso estava trazendo graves consequências na vida deles, né? Estava trazendo até mesmo morte, porque eles estavam fazendo tudo aquilo para a própria condenação. Vamos ler o que o texto diz e vamos procurar aqui examinar um pouco, né, do texto bíblico e tirar algumas lições para nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois, quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Né? A tradução revista e atualizada diz que eles não se reuniam para o bem, sim para o mal. Imagina só, Deus falar com a igreja assim, olha, quando vocês estão reunidos, não é para fazer coisa boa. Vocês estão reunidos para o mal, para aquilo que é perverso, aquilo que é maligno. Então, a palavra aqui, mal, aqui fala de algo pervertido. Ou seja, com algo que parte de um coração maligno, corrompido. Imagina só, você se reúne não para o bem, você se reúne para o mal, para aquilo que não traz edificação espiritual. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. As reuniões deles não estavam sendo boas, não estava trazendo edificação. Deus não estava sendo glorificado. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até certo ponto, eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Olha só que interessante. Mesmo no meio de uma coisa ruim que estava acontecendo, Paulo consegue ver algo positivo. Ou seja, mesmo que eles estavam se reunindo para o mal, Paulo ele consegue ver uma coisa positiva. Na reunião errada que eles estavam fazendo, né, a celebração da ceia, né, a festa do amor que estava acontecendo ali, eu vou explicar o que é a festa do amor. Né? A celebração ágape é o que estava acontecendo. Mesmo diante de tudo isso, Paulo diz que isso também poderia tirar um bom proveito. Qual é o proveito positivo? É que numa coisa ruim que a igreja estava fazendo e praticando, isso poderia ser um meio de distinguir entre os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. Olha só, mesmo no meio de algo ruim, aquilo poderia fazer com que os originais, aqueles que eram genuínos, poderiam se manifestar e rejeitar aquilo que é ruim.
né? Isso acontece muitas vezes quando, imagina uma igreja que apostata da fé. Imagina uma igreja, uma denominação inteira, começa a pregar que a Bíblia é um livro cheio de erros, que a Bíblia não é inspirada por Deus, que Deus não está no controle, né? Que qualquer religião leva para o céu ou traz salvação. Imagina uma igreja que é apostata da fé. O que vai acontecer? É uma coisa ruim? É horrível. Vai enganar muita gente vai ser enganada. Mas ao mesmo tempo, aqueles que são verdadeiros vão se manifestar. Aqueles que são joias preciosas do Senhor, que têm uma fé genuína, eles vão se revoltar contra o erro. E aí eles vão começar a se reunir e ali vai começar a nascer uma igreja mais pura. Eles vão começar a se reunir, né, buscando, né, se voltarem mais para a palavra e rejeitando aquilo que é errado. Então, existe um lado positivo em todo engano, né, religioso que acontece numa igreja. Mas vamos voltar para o texto então. Paulo continua dizendo então, versículo 19: suponho que seja necessário haver divisões, né? Eu já li esse texto, né? Versículo 20: quando vocês se reúnem, aí Paulo falando das intenções dele, das motivações do coração da igreja de Corinto, né? De uma forma geral. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Então, olha só, quando eles estavam reunidos, alguns tinham tanta pressa de comer, de se alimentar, que não dava tempo de outros chegarem para se alimentarem. Então, a gente entende aqui, né, a partir do texto, que naquela época, além da ceia, havia uma refeição. Então, a igreja tinha um costume, a igreja, né, no primeiro século, ou nos primeiros 2 séculos, pelo menos, que se tem notícia, né, da história eclesiástica, né, das tradições da época, né, a igreja tinha um costume de se reunir semanalmente para uma refeição. Era chamada a celebração ágape, ou a festa do amor, né? Nós podemos traduzir como a celebração do amor. E nessa celebração, ali na celebração do amor, que era uma refeição, eles também tinham a ceia do Senhor. Então, quando eles estavam reunidos, era uma refeição mesmo. Eles iam comer, se alimentar normalmente. E aí no meio da refeição, no final da refeição, eles distribuíam o pão, o cálice de vinho era distribuído e ali eles celebravam a ceia do Senhor. Aí era um memorial. Eles aí estavam cultuando a Jesus, cultuando a Deus através do memorial do corpo e do sangue de Cristo. Então, havia 2 coisas que estavam acontecendo, que era comum na igreja primitiva. Né? Era a festa ágape, não é? Era a refeição e juntamente com a ceia. Né? Então eles pegavam o pão e havia um momento, assim como Jesus fez, partiu o pão e comia o pão em memória do corpo e tomava um vinho em memória do sangue. Né, celebrando então, né, trazendo a memória, né, celebrando a memória do corpo e do sangue de Cristo, ou seja, anunciando a morte de Cristo até que ele venha, ou seja, com todo o significado, né, que a ceia trazia. Né? Mas isso estava sendo distorcido. Eles não estavam preocupados com a ceia. O foco não era a ceia do Senhor, era outro. Eles estavam preocupados apenas com comida. Né? Continuando então o texto bíblico. Alguns de vocês se apressam, olha só, a comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres?
Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Versículo 23. Pois eu lhes transmiti aquilo que também recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram, ou seja, morreram fisicamente. Foram disciplinados de tal forma que alguns ficaram enfermos e doentes, e alguns dormem. Ou seja, era uma forma de Paulo dizer que alguns estavam mortos. Versículo 31. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Ou seja, a ceia, ela deve acontecer no contexto do corpo de Cristo, na congregação. A ceia só deve acontecer dessa forma. A ceia não é algo que cada um faz individualmente. Então, por isso que eu sou contra, a partir da Bíblia, da ceia virtual, tá, irmãos? Eu não vou celebrar a ceia virtual. Eu aqui da minha casa, orientando os irmãos, e cada um prepara o suco de uva, prepara o pão, e na hora eu faço a oração e nós comemos do pão e bebemos do cálice. Eu não concordo com isso. Ou seja, tem que ser presencial. A ceia só acontece presencialmente, porque faz parte do significado da ceia também, além de representar a obra salvífica de Cristo, os elementos da ceia comunicam a obra de redenção, também trata-se da comunhão dos santos, daqueles que foram remidos. A ceia só deve acontecer quando há a reunião dos crentes. Então, você pode estar reunido com 3 irmãos ou 4 irmãos no lugar. Se ali há uma reunião, há um culto, não importa a quantidade, é uma reunião que deve acontecer, a igreja ali reunida, e ali deve celebrar a ceia do Senhor. Então, por isso que eu não sou a favor da ceia virtual. Não existe ceia virtual, tá bom, irmãos? Voltando aqui para o texto, então, Paulo vai terminar então o texto recomendando para eles, algumas recomendações sobre esta festa, que é a refeição. Como é que eles deveriam ir para a refeição? Paulo diz: portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Então, o culto espiritual, de acordo com a Bíblia, ele deve acontecer da maneira de Deus e não de qualquer jeito. O culto não é algo, irmãos, que está livre para acontecer de acordo com a criatividade humana.
o homem não deve inventar coisas, né? Achando que Deus aceita qualquer coisa. O que importa é a minha sinceridade. O que importa é apenas a minha motivação. Eu tenho que ter a motivação correta, sim. Mas essa motivação ela é orientada pela palavra. A forma é importante, sim. Deus deixou para nós alguns princípios, né? É claro que existem algumas questões que são culturais e que mudam de geração a geração, algumas questões mudam, né? Mas existem princípios que são eternos, e esses princípios não mudam jamais. Então, a celebração da ceia é isto, é através do pão e através, né, do vinho, né? Hoje em dia, né, a maioria das igrejas não usam o vinho, mas usa, né, o fruto da videira, né, que é o suco de uva pasteurizado, né? Ele não vira vinho porque ele foi pasteurizado, né? A pasteurização da uva, né, do suco da uva, é uma invenção de pouco mais de 100 anos, porque antes não existia pasteurização. Então a igreja achou melhor usar, né, a maioria dos evangélicos, né, achou melhor usar o suco da uva, né, evitar o álcool, né, não é verdade? Mas o que importa é o símbolo, aquilo que o símbolo significa. O que o símbolo significa? Quem é o simbolizado? É o nosso Senhor Jesus. E isso é muito importante para que nós possamos nos achegar a Deus e reconhecer quem Ele é, né, e celebrar, né, a memória, ou trazer à memória o sacrifício de Cristo para a nossa edificação. A presença de Cristo ela acontece através do seu Santo Espírito, que nos edifica, que nos alimenta através da palavra, né? Na igreja de Corinto estava sendo deturpada essa ideia. Então, eles estavam se achando muito espirituais, eles estavam sendo arrogantes, orgulhosos, exaltados, né? Só porque tinham dons espirituais, porque acontecia milagres. Então, por causa disso, né, eles estavam divididos, né? E com isso, deturpando algo que estava muito claro, muito simples de se entender, né? E que eles deveriam levar a sério, né? Veja a que ponto chega, né, o coração humano. Mesmo pessoas crentes, mesmo uma igreja onde havia cristãos verdadeiros, né, a ceia do Senhor estava sendo completamente deturpada. Não é? O nome de Jesus estava sendo profanado, o corpo e o sangue de Cristo estava sendo então profanado, né, por aqueles cristãos. Eles precisavam urgentemente de um autoexame para mudar de atitude, para que eles pudessem ser corrigidos e fazer, né, e praticar a ceia da maneira correta. E com isso, adorar a Deus, cultuar a Deus da maneira correta, da maneira certa. Então, vamos ver algumas verdades aqui básicas, né, que eu já falei aqui na introdução, mas vamos ver com mais detalhes. Primeira coisa que a gente aprende do texto, que a gente observa no texto, para a gente entender o que estava acontecendo. Primeira coisa, a igreja tinha uma refeição. Primeira coisa que a gente entende aqui, que a gente aprende aqui. Havia uma refeição comunitária e semanal na igreja. E isto era comum naquela época. Por quê? Por que eles praticavam essa refeição? Hoje em dia, a igreja não tem essa refeição, né? Quando a gente celebra a ceia, a gente não tem uma refeição com muita comida, né? Não, a gente diminuiu os elementos da ceia. A gente pega a ceia, um pedacinho de pão desse tamanho, o cálice, né, em geral é um cálice pequenininho, né? Porque a gente entende que o que importa é o símbolo, é aquilo que é simbolizado, é um memorial, né? É um símbolo do corpo e do sangue. A gente entende isso. Mas na igreja primitiva havia o símbolo, mas havia também uma refeição. Porque a ceia, né, a ordenança da ceia, ela surge dentro do contexto da Páscoa. Quando Jesus inaugura ou traz instrução sobre a ceia, né, quando Jesus institui, né, por assim dizer,
a celebração da ceia, isso acontece na Páscoa, quando os discípulos, né, todos eles eram judeus, né, eles estavam celebrando a Páscoa. E o que é a Páscoa? A Páscoa é uma festa que o próprio Deus instituiu na nação de Israel, que celebrava a saída do povo hebreu lá do Egito. Então, na saída do povo hebreu, Deus instituiu a ceia. Deus ele ordenou, né, que os judeus, que os hebreus, né, os israelitas, festejassem, né, essa saída. E essa saída do Egito, essa libertação, se chamou a festa da Páscoa. A Páscoa é a saída do povo hebreu do Egito, a libertação que Deus havia dado. Essa Páscoa, né, essa festa, acontecia numa refeição. Eles se reuniam para comer um animal, um cordeiro, que era repartido entre todos. Havia pães sem fermento, o pão era assado sem fermento, né, não podia colocar fermento no pão, havia ervas amargas, havia vinho, né, e outras coisas mais. Então, Jesus estava ali celebrando a Páscoa e, de repente, Jesus pega um cálice e diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. E Jesus ele mudou. Na terceira taça de vinho, Jesus diz que ali agora, de agora em diante, era a nova aliança. A Páscoa mudou. Agora não era mais a Páscoa. Agora Jesus é a própria Páscoa. Jesus estava inaugurando, né, uma nova ordenança, a ceia do Senhor. Então, os discípulos agora estavam olhando para o cumprimento de todas as profecias em Jesus, todas as festas apontavam para Jesus. Jesus levanta a taça e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Esse pão, né, é o meu corpo. Então Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. O cálice, né, e o pão. Então, dessa forma, Jesus estava trazendo essa nova celebração. Né? Ao invés de celebrarmos a Páscoa, assim como os judeus fizeram, nós celebramos, né, através da ceia, o corpo e o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Dessa forma, os primeiros cristãos, então, por causa dessa refeição da Páscoa, eles tinham o costume também de, ao celebrar a ceia que Jesus instituiu, também tinha uma refeição, por causa ainda do costume da Páscoa. Então, os primeiros cristãos, eles tinham ainda muitos costumes judaicos. Os cristãos passaram essa tradição, e essa tradição da refeição, ela foi se perdendo com o tempo, e aí ficou apenas a ceia do Senhor, que também foi deturpada de várias formas. Nós sabemos da história, há várias interpretações sobre a ceia, mas o que nós aprendemos da palavra de Deus, ela é um memorial, né, que simboliza o corpo e o sangue e que deve ser praticado com discernimento, não de forma indigna, pois deve ser levado a sério, porque é um culto a Deus. Nós estamos cultuando, né, a Deus pelo que Ele fez por nós. Nós estamos anunciando dessa forma a morte do Senhor. A gente tem algumas referências sobre o partir do pão, né, como uma refeição, ou seja, a ceia acontecia no momento de uma refeição. Eles iam para comer, para se alimentarem e, ao mesmo tempo, também, em um dado momento, né, ao final da refeição, né, eles levantavam o cálice, repartiam o pão, né, em memória do corpo de Cristo, ou seja, né, praticando assim a ceia do Senhor. A gente tem aqui em Atos, vamos aqui para o livro de Atos 2:42, vamos acompanhar porque é um estudo bíblico. Acompanha aí, né, com a sua Bíblia, você pode acompanhar com a sua Bíblia na mão. Atos capítulo 2,
versículo 42 e também o versículo 46. Atos 2, 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então havia um partir do pão. O partir do pão aqui pode estar se refere à refeição e também à celebração da ceia do Senhor. Olha o versículo 46. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer, então refeição, eles comiam, havia uma refeição e partiam o pão, ou seja, a ceia, com grande alegria e generosidade. Então, eles reuniam para comer, refeição, comida, refeição, se alimentarem e também partir o pão. Esse partir o pão é uma referência à ceia, né, do Senhor. Nós temos também uma referência lá em Judas. Olha só o que diz lá em Judas, versículo 12. Judas, vamos para a carta de Judas, olha que interessante. Judas, antes de Apocalipse, né? Judas, versículo 12. Aqui Judas está se referindo aos falsos profetas, né? Aos falsos mestres. Aí Judas diz assim: quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, então olha o que Judas está dizendo: a celebração ao amor do Senhor. Havia uma celebração. Essa celebração é uma refeição. Então a gente entende que era comum, era normal, que semanalmente, toda semana, nas reuniões da igreja, eles praticavam o quê? Uma refeição, né? Hoje em dia poderia ser um junta-panela, né? Quando a igreja junta as panelas, cada família traz um prato de comida, se reúne para comer, ou então reparte os alimentos, e algumas irmãs e irmãos vão lá, se reúnem, vão fazer a comida para a gente comer junto, e no final tinha a ceia. Era comum isso acontecer, né, na igreja primitiva. O problema é que a igreja de Corinto, né, estava preocupada com comida. Olha só, por isso que a igreja foi perdendo esse costume da refeição. Não, vamos separar as coisas. A gente quer reunir para comer. Vamos separar. Vamos ter a ceia do Senhor, porque está trazendo muita confusão. Eu acredito que é isso que aconteceu, porque a igreja de Corinto estava fazendo uma confusão muito grande, né? Eles não estavam preocupados com a ceia. O foco deles não era a ceia. O foco deles era apenas a comida, né? Ou seja, havia um problema ali. Então, é a segunda coisa, ou a segunda verdade que nós aprendemos do texto, né? Os membros da igreja em Corinto demonstravam falta de comunhão nas refeições e na ceia do Senhor. Eles estavam demonstrando falta de amor, falta de consideração. É por esse motivo que Paulo diz que eles estavam divididos. Era um povo dividido. O que é um povo dividido? É um povo que não tem consideração um pelo outro. Né? Rico contra pobre, não é? Judeu contra gentio, né? E pessoas de classes diferentes, né? Competindo umas com as outras. A pessoa que tinha um dom espiritual estava se achando melhor do que o outro, que tinha outro dom diferente. Então, havia uma competição, era um povo dividido. Paulo vai dizer isso, né, aqui no versículo 18 e no versículo 19. Olha só. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Então, era um povo que vivia dividido. Então, pensa bem, vamos pensar como é que era o ambiente do culto da igreja de Corinto. Como é que era o ambiente? Era um ambiente onde havia um espírito
divisionista, ou seja, faccioso, espírito faccioso. Havia embriaguez. Imagina um culto onde as pessoas estavam bebendo demais, se embriagando. Então não tem como servir a Deus, adorar a Deus corretamente, porque estavam se embriagando. Havia comilância, glutonaria. É igual a pessoa que vai para o culto porque tem comida, né? Eu vou para a igreja, eu vou para aquela igreja lá porque tem comida. Então era a pessoa glutão, né? Glutonaria. Egoísmo, ou seja, eu vou para o culto porque lá no culto, eu sou artista. Eu canto, eu prego bem, né? Eu oro bem, as pessoas vão me ver, as pessoas vão olhar para mim. Ou seja, a pessoa vai pela motivação errada, para aparecer. Então havia egoísmo, ressentimento, pessoa ressentida. Vocês lembra que eu falei que havia irmãos levando outros para os tribunais resolver picuinhas? Havia discordância, eles estavam brigando com o outro. E aí, ao invés de resolver como irmãos, eles estavam levando um irmão e processando um outro irmão da igreja lá nos tribunais seculares. Olha só, processar o irmão por qualquer motivo. Às vezes um irmão xingou o outro lá, você me xingou? Eu vou te processar. Ao invés de haver reconciliação, perdão, não, eles eram um povo ressentido. E havia inveja, eles eram invejosos. Então, é impossível, num ambiente como esse, haver harmonia, haver adoração verdadeira a Deus. Olha só o que diz o versículo 20. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Versículo 34. Se estiverem com fome, comem em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Então, a reunião deles de fato não era boa. Então eles pensavam que eram muito espirituais, mas eles não estavam sendo nada espirituais. Eles estavam vivendo no engano religioso. Era apenas mero ritualismo religioso, né? Eles estavam cometendo muitos erros ali. Então, uma outra verdade que nós podemos tirar do texto. Qual outra verdade? Cristo, o nosso Senhor Jesus, ele é o centro da ceia, a celebração da ceia, assim como a adoração, o culto a Deus, deve ter Cristo como centro de tudo. Ou seja, o culto, a celebração da ceia, deve ser cristocêntrico, não antropocêntrico. O que significa? Jesus é o centro, o homem não é o centro, o culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para Jesus, o culto é para a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ao Deus Trino nós adoramos e servimos. Então por isso que o culto deve ser cristocêntrico, aonde Cristo é exaltado. E quando nós celebramos a ceia, nós estamos mostrando quem é Jesus. Para mim mesmo, para as pessoas que estão ao meu redor, a minha comunhão com os meus irmãos. E para o mundo. O mundo está vendo a representação daquilo que nós cremos sobre a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós celebramos a ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Quando nós comemos do pão e do suco de uva, nós estamos anunciando que Cristo morreu por nós, ele viveu entre nós, viveu uma vida perfeita, morreu, foi crucificado e ressuscitou, e ele voltará para nos buscar, para que nós possamos cear com ele. Não é isso? Então, amados, levemos a sério isso, né? Tenhamos Cristo como centro de tudo o que acontece no culto a Deus. Vamos voltar aqui para o texto bíblico. A gente vê um ensino de Paulo sobre isso, sobre a importância dessa verdade, no capítulo 10. Vamos voltar então, vamos para o capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. Olha o que diz aqui, capítulo 10, versículo 16 e 17.
versículo 16 e 17. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? É uma pergunta retórica. É claro que sim. Porque quando nós abençoamos o cálice, nós estamos dizendo que estamos participando do sangue de Jesus. E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? Versículo 17. E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Aleluia. O que nós estamos dizendo? Que nós, duas coisas, quando nós estamos comendo do pão e bebendo do cálice, nós estamos dizendo, eu sou participante, nós, não apenas individualmente. A ceia não é individual, a ceia é coletiva, ela é pública e coletiva. Nós participamos do corpo e do sangue, nós. E nós participamos de Cristo, olha só, do corpo e do sangue, e também nós somos um corpo. É isso que nós estamos comunicando. Nós somos participantes do mesmo corpo, que é a igreja, a comunhão dos santos. Então eu preciso ter isso muito bem discernido. É preciso haver uma compreensão, né, dessa verdade para que eu participe dignamente. Agora voltando para o capítulo 11, versículo 26. Capítulo 11, versículo 26. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então nós estamos pregando, ou seja, através dos elementos que são visuais, ou seja, que nós sentimos com o nosso paladar, e nós cheiramos, sentimos até o cheiro, né? Nós estamos vendo, né, aquilo que está sendo simbolizado. A realidade é Cristo, simbolizada nos elementos da ceia. Os elementos da ceia simbolizam, comunicam a verdade que está sendo simbolizada, que é Jesus Cristo morto e que voltará. Fazer isto sem entender, sem entendimento, é fazer algo para a própria condenação. É se condenar diante de Deus. É trazer juízo de Deus para si próprio. E aí nós aprendemos outra verdade. A participação indigna traz condenação. Participar da ceia deve ser algo feito apenas por quem tem consciência, por quem primeiro é convertido, nasceu de novo, compreende, entende o seu significado e está em comunhão com a igreja. Quem não tem comunhão com a igreja, quem não é convertido e não tem comunhão com a igreja, não pode participar da ceia porque não compreende, não tem discernimento dessas coisas. A participação daqueles crentes, olha só, era uma sentença de morte, era uma sentença condenatória para eles mesmos. Versículo 27. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus, do Senhor. Então, participar da ceia sem compreender, de forma indigna, né? Ou seja, glutonaria, egoísmo, ressentimentos, não perdoando, vivendo sem a confissão dos seus pecados, ou seja, indignamente, né? Sem compreensão do que está fazendo, é participar para a sua própria condenação. Ou seja, o culto a Deus, amados, a adoração a Deus, ela tem que ser feita da forma correta e da maneira correta, né? Da forma correta, a maneira correta e com a motivação correta. Então é por isso que é importante a teologia. A teologia nos corrige. A teologia é a visão correta da revelação de Deus. É você compreender o que Deus revelou na sua palavra e aplicar em nossas vidas. Se eu tenho uma visão errada de Deus, da obra de Cristo, eu não vou levar a sério isto.
eu não vou participar da ceia da maneira correta, eu não vou cultuar a Deus da maneira certa, da maneira correta. É isso que eu preciso, né, compreender em meu coração. Existe, né, de acordo com o texto, uma relação íntima entre o símbolo e aquilo que é simbolizado. O símbolo é o pão e é o cálice, né, o suco de uva, ou o vinho, né? E o que é simbolizado? É Cristo. Cristo está sendo simbolizado. Existe uma relação íntima. Eu não posso separar as duas coisas. Então, tomar o pão, tomar o cálice, é entender que Cristo é importante para mim. É levar a sério o que Ele fez por mim. É adorá-lo, é servi-lo. É saber que Ele me alimenta espiritualmente, que a presença dEle me alimenta, reanima a minha vida espiritual. Do contrário, nós estamos profanando o corpo de Cristo. Ou seja, tomar de qualquer jeito, entender, achar que aquilo não tem valor nenhum, significa profanar aquilo que é simbolizado. O que é simbolizado é o corpo de Jesus. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que os coríntios, né, aqueles crentes daquela igreja, eles estavam sofrendo a disciplina de Deus. Deus estava corrigindo eles. Muitos estavam doentes e muitos estavam mortos devido ao grau de perversidade do coração deles. Era uma forma de Deus purificar a igreja. Deus purifica a igreja muitas vezes. Deus traz alguns problemas. Deus ele usa de algumas circunstâncias, né, que trazem dor para nos corrigir, para que nós possamos abrir os olhos. E aí Paulo vai ensinar para eles uma coisa muito importante. É muito importante a prática do autoexame. O autoexame é muito importante. Nós temos aqui no versículo 28, portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Façam um autoexame. Também na segunda carta aos Coríntios, nós temos essa verdade. Veja lá o que diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Capítulo 13, versículo 5. Examinem a si mesmos. Olha só. Verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Porque eu posso estar enganado. Eu posso estar... muitas vezes nós fazemos isso. A gente diz uma coisa, mas faz outra. Não é assim? Então, por isso que é importante a gente sempre fazer um autoexame. Porque muitas vezes dizemos ou confessamos algo, dizemos crer em algo a respeito da Bíblia, do que diz a Bíblia, só que a nossa prática é contrária. Ou seja, eu afirmo com a minha língua, mas eu pratico diferente. E isso pode acontecer no culto. Alguém disse, olha só, eu creio que é verdade. Alguém disse que a hora que os crentes mais contam mentira é na hora do louvor, na hora que estão cantando. Já reparou a letra dos cânticos? A letra dos hinos? Será que nós estamos vivendo aquilo que cantamos? A gente canta o que a gente vive? É por isso que alguém falou, alguém disse, que a hora que os crentes mais mentem é quando eles estão cantando, porque muitas vezes, se nós pararmos para analisar, nós não vivemos tudo aquilo que a gente canta. A gente canta coisas muito fortes. Algumas letras de hinos, de cânticos, eu falo de bons hinos, tá? de cânticos que são bíblicos, né? A gente canta coisas tão profundas, tão fortes, e se nós pararmos para analisar, a gente não está vivendo aquilo. E aí a gente se torna hipócritas. E aí nós temos que reconhecer a nossa limitação, a nossa fragilidade e o quanto que nós dependemos de Deus. Senhor, nos perdoa. Senhor, somos realmente fracos, temos pecado contra Ti. Fazer um autoexame, ter a consciência, sabe, examinada constantemente para que nós possamos, a partir da palavra, nos corrigir. E aí nós possamos adorar a Deus
na forma correta e com a motivação correta. Veja bem, a forma correta, como Deus quer, e com a motivação correta, porque nós estamos sendo instruídos pela palavra de Deus. Esse é o culto que agrada a Deus, é o culto espiritual. Também em Gálatas, capítulo 6, olha, Gálatas 6, versículo 4. Gálatas 6, versículo 4. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, naquilo que faz, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, né? Mostrando a importância da gente olhar para o que nós estamos fazendo e ter a consciência do que nós estamos fazendo, se aquilo é correto, porque a gente deixa de ficar olhando para a vida do outro. É muito fácil observar o outro, ver o erro do outro, é muito fácil. Sentar na arquibancada e assistir o jogo é muito mais fácil do que estar lá no campo jogando. Você vê o erro do jogador é fácil, agora quero ver você estar lá, né, participando, é mais difícil. Assim é a vida cristã. Nós temos que ser participantes, né? Fazer um autoexame e buscar se interessar pela comunhão, ou seja, o foco é Jesus, a nossa comunhão com Deus e com Jesus Cristo e com nossos irmãos. E dessa forma, irmãos, o culto a Deus vai ser edificante, glorificará o nome de Deus. Deus será exaltado, né? Cristo será exaltado, o evangelho será anunciado, o pecador sairá convencido do seu pecado, o pecador ele converterá a Deus. E dessa forma nós, como igreja, como corpo de Cristo, seremos transformados e edificados. Que Deus em Cristo continue completando, né, essa palavra, essa verdade em nossas vidas. Na próxima semana nós iremos continuar, né, falando mais sobre o culto espiritual, né, dando sequência, né, a esse texto bíblico, né, da carta aos Coríntios, né, o capítulo 11 até o capítulo 14. Como o culto deve acontecer nas reuniões. Quando a igreja se reúne, como ele deve acontecer? Deve ser da maneira como Deus revelou em sua palavra. Amém, irmãos?